Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual, eu faço de praxe, agradeço a todos os inscritos do canal, a todos que estão a nos visitar por estarem interagindo conosco, seja enviando seu comentário ou postando a sua crítica. Muito obrigado. A você que não é inscrito aqui no canal, eu faço o convite. Se inscreva e faça parte deste grupo de vascaínos. Ative o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao conteúdo do canal. Deixarei na descrição deste vídeo o link do grupo do WhatsApp, uma bela oportunidade para a gente poder interagir e tratar de assuntos referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, hoje dia 29 de agosto de 2019, a gente vem trazer o primeiro vídeo de hoje. Mais tarde a gente vai abordar os assuntos referentes ao futebol profissional. O Vasco vai treinar agora na parte da tarde, preparação para o jogo contra o Cruzeiro, jogo lá no Mineirão, referente à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, a gente vai tratar de alguns assuntos aqui. Primeiro, a gente vai tratar das categorias de base. O Sub-15 o Sub-15 e o Sub-20 atuaram hoje. A gente vai destrinchar como foi essas duas partidas e a gente vai falar sobre as questões salariais. Então, encarecidamente, me acompanhem até o final deste vídeo. Vamos começar o vídeo falando sobre o Sub-15. O Sub-15 do Vasco jogou hoje na Copa da Amizade. Copa da Amizade que envolve aí Brasil e Japão. O Vasco venceu a seleção japonesa por 7-0. Esta partida ocorreu no centro de treinamento do Zico. Os gols do Vasco foram marcados pelo João Wesley. João Wesley que fez uma bela partida, fez 3 gols. O Rony, Raí, Matheus e Eric completaram o marcador. Esta foi a segunda vitória do Vasco nesta competição. Amanhã o Vasco volta a campo para poder jogar contra o Grêmio. Jogo que vai acontecer às 10h45 da manhã. Esta partida contra o Grêmio fecha a primeira fase deste torneio. O Vasco praticamente já classificado. Essa foi a segunda vitória do Vasco. O Vasco que venceu a Portuguesa na primeira rodada por 2-0. E o Sub-15 este ano está de parabéns. 100% de aproveitamento. A gente já ganhou a Taça Guanabara aqui no Rio de Janeiro. Estamos muito bem no campeonato estadual e agora emplacando mais essa campanha perfeita na Copa da Amizade. Com relação ao Sub-20, o Sub-20 jogou nesta manhã, jogo referente à Taça Rio. O Vasco empatou em 0-0 com o Madureira. Este jogo aconteceu lá no campo do Arte Sul, em Nova Iguaçu. O Vasco avançou de fase, o Vasco conseguiu se classificar. Embora a partida tenha acabado 0-0, o Vasco teve a melhor campanha e jogava pelo empate. Agora na Taça Rio, o Vasco aguarda o vencedor aí de Botafogo e Fluminense para poder fazer a semifinal.
Agora o Vasco no sub-20 muda a chave radicalmente. A gente tem um jogo muito importante neste final de semana, no domingo. Esse jogo vai ser 11 horas da manhã, a princípio em São Januário, referente à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nosso adversário é a Chapecoense. A Chapecoense, que é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro Sub-20, e o Vasco tem totais condições de emplacar mais uma vitória nesta competição. Lembrando que o Vasco está com um jogo a menos, em 6º lugar. O Vasco vencendo já vai para a 3ª colocação. E até aqui no Sub-20 o Vasco venceu 7 partidas, empatou 2 e foi derrotado 2 vezes. O Vasco, que foi prejudicado aí no jogo contra o Flamengo, marcaram um pênalti que não era para marcar, fora da área. E o Vasco foi prejudicado também contra o São Paulo no Sub-20, que deixaram de dar um pênalti claríssimo no jogo que foi em São Januário. Não fosse esses assaltos aí habituais, o Vasco estaria muito melhor classificado aí no Sub-20. Bem, meus amigos, o assunto mais importante agora, salário. Eu tenho visto as coisas acontecendo no Vasco de uma forma como se tudo tivesse em dia. Como se o Vasco não tivesse questões salariais para poder resolver. Um momento bom do time profissional, e essa campanha aí de arrecadação de fundos para o CT colocou essa questão salarial muito para debaixo dos panos dentro do Vasco. Nenhum veículo de comunicação, para não ser injusto, tem canais aqui no YouTube que levanta a nossa bandeira, como o canal do Mário Coelho, que é literalmente preocupado com os salários dos funcionários, dos atletas. Mas 98% da mídia destrata essa situação. Vamos lembrar, dia 20 de agosto venceu mais uma folha, nada é dito, a gente não sabe como que a situação salarial está. Tudo que a gente sabe advém dos contatos que a gente tem com os funcionários do Vasco. Tem funcionário que está com 4 meses atrasado. Alguns têm 4 meses deste ano e não recebeu dezembro, 13º e as gratificações natalinas de 2017. Sem falar do futebol. Salário de imagem atrasado em 5 meses e a folha salarial dos atletas atrasada em 3 meses. Essas coisas têm que ser cobradas, precisa ser pago, porque isso está virando uma bola de neve. Vamos lembrar aqui que não é apenas os salários. Os impostos também precisam ser recolhidos e pagos de forma correta. Eu vejo muito funcionário do Vasco aí reclamando com relação aos impostos previdenciários. O Vasco não recolhe o INSS. Vejo muitos funcionários reclamando da situação do FGTS, do Fundo de Garantia. Então chegou a hora dessa administração do senhor Alexandre Campelo
tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa pelos funcionários do clube e pelos atletas. O torcedor apoia, vai aos jogos, abraçou a causa desta campanha para ajudar a recolher fundos para poder construir o CT. Os jogadores, mesmo com salário atrasado, se dedicam. Os funcionários, por respeito ao clube, ainda não fizeram greve novamente. Então o único que não está arcando com as suas obrigações é você, campeão. Passou da hora de tomar vergonha na cara e arcar com os compromissos. Outra coisa, fornecedores. Vocês precisam pagar os fornecedores em dia. Vai acumular ações trabalhistas, porque vocês não pagaram os acordos trabalhistas. Fornecedor vocês também não pagam. Imposto não é pago, não é recolhido. Estamos no mês praticamente de setembro e o Vasco não tem as certidões positivas com efeito de negativas. Sem essas certidões é impossível tocar o clube. E a dívida fiscal do clube só aumenta gradativamente. Então, não é porque o futebol passa por um momento, de certa forma, bom, ou melhor do que o de outrora, ou porque está sendo feita essa campanha, que a gente não deve lembrar sobre isso. Então, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de tratar com os amigos. Mais tarde a gente vai trazer mais notícias aí referentes ao futebol. Espero que eu venha só com notícias boas para poder trazer para os amigos. Saudações vascaínas a todos. Vasco neles e estamos juntos. Valeu!